aqui à minha direita o Dr. Francisco Faria Paulino, que foi um membro destacado do MFA. Para as pessoas mais velhas, foi um dos homens da campanha de dinamização, portanto, que na altura se fez de levar a cultura ao povo, como eu costumava dizer. Era uma espécie de Magalhães do governo da altura. Tinham também os chips todos para levar as coisas. E hoje é um gestor, acabou há pouco tempo de fazer uma coisa na área cultural, ou foi comissário dos 500 anos do Funchal, da cidade de Funchal. O engenheiro Couto Santos é uma pessoa subejamente conhecida da política, foi ministro durante 12 anos, da Juventude e Desporto e depois da Educação. É um homem que também está dentro dos movimentos que agora se passam da educação. É um homem sempre que vive muito o problema da cidadania e da política. E o Sr. Professor Paulo Santos vai-nos falar sobre a globalização e a cidadania. Portanto, eu peço às pessoas para conversarem, cada um vai fazer a sua exposição e depois, no final, nós faremos uma sessão de perguntas-respostas para que as pessoas possam interferir e tirar as suas conclusões daquilo que aqui é dito. Eu dou a palavra ao Dr. Faria Paulino, de todos nós ser o mais velho. Muito obrigado. É um bom argumento, um bom argumento. Muito obrigado por estarem aqui. Eu queria alertar-vos que aceitei o convite do João Sardoleira por duas razões. A primeira é porque não consegui de maneira nenhuma demovê-lo do convite, sem pôr em risco a nossa amizade. Em segundo, porque, seguindo Savater, que define a sabedoria como a arte de empregar bem a ignorância, vou tentar empregar bem a minha e tentar pôr algumas questões e esperar algumas respostas. Eu não tenho credenciais nenhumas para estar aqui, mas realmente durante muitos anos da minha vida tenho debruçado sobre questões de dinamização cultural, que vem desde há muito tempo, como o João disse, desde a Revolução, e de para cá tenho tido a sorte de ter protagonizado com outros alguns projetos importantes, pelo menos para mim. Foi a Comissão dos Descobrimentos e agora a Comissão dos 500 anos da cidade de Funchal, que foi um projeto muito interessante. Poderão consultá-lo no site, é www.funchal500anos.com, em que se pode ver o que é que lá foi feito. Hoje vou falar-vos fundamentalmente sobre a democracia, sobre os recursos, sobre a economia e sobre a felicidade. Como não vou ter tempo de falar sobre a economia e sobre os recursos, vou falar-vos sobre a cidade, sobre a democracia e sobre a felicidade e dar-vos alguns dados sobre os recursos e a economia. Vou citar pessoas, não para demonstrar a erudição, porque não sou todo erudito, mas que não gosto de ficar com as ideias dos outros e, por conseguinte, acho que todas as ideias têm nome e, por conseguinte, vou tentar não ficar com as ideias dos outros. A tarefa, organizar a cidade, a tarefa última da política, é encontrar o melhor denominador comum desta multiplicidade de realidades, balancear dinâmicas sociais, organizar expectativas económicas, satisfazer aspirações culturais, como se organiza a vida da cidade. A cidade são os seus cidadãos e as estruturas em que eles vivem, fruem e se reproduzem. Para essa família, a cidade tem de existir articulada e harmonicamente. Tem de velar pelo seu património histórico, como quem trata dos avós, guardando as suas histórias e garantindo a sua preservação equilibrada e coerente. Tem de procurar garantir a qualidade de vida na habitação e no local de trabalho, com respeito pelos testemunhos históricos, pelas condicionantes sociais, pelas regras do bom senso e das boas práticas, pela vigia estética sem menosprezo da funcionalidade e da resistência, mantendo o triângulo medioambiental de Vitrúvio que relaciona conforto, clima e projeto. Tem de assegurar a mobilidade inteligente e racional dos cidadãos, com respeito pela natureza e pela optimização dos recursos, mais do que dar acessibilidade dos cidadãos sem controlo a todos os locais. Tem de proteger o lazer para velhos e novos, preservando jardins, parques desportivos, o acesso ao mar, no nosso caso na Madeira,
ou a afluência desimpedida de rios e ribeiras, a conservação da floresta e da montanha e compatibilizar a manutenção dos equipamentos com a promoção de atividades lúdicas assistidas. Tem de providenciar a instrução e a permanente aprendizagem, como forma de assegurar a melhor capacidade de enfrentar os desafios que o futuro incerto coloca aos cidadãos. Tem de acautelar a saúde através do estabelecimento de medidas profiláticas que a protejam e a sua adaptabilidade a desafios sanitários e às doenças. Tem de gerir os recursos de uma forma equilibrada e racional, com subordinação ao ecossistema em que se integra. Tem de garantir as práticas artísticas dos cidadãos que por elas se interessam e a sua fruição pelos restantes, entendidas na sua diversidade formal e existencial e na sua capacidade de, interpretando a vida, ajudar a entendê-la e a vivê-la melhor. Tem de incentivar a solidariedade entre os cidadãos, garantindo os equilíbrios sociais intergeracionais e de género, promovendo a igualdade de oportunidades sem desconhecer a valorização do mérito. Para tudo isto, a cidade tem de se preparar e por isso tem de se adaptar e equipar material e humanamente. O desafio que nos enfrenta é cumprir e fazer cumprir a cidade. E para isso são precisas reflexões precisamente sobre a democracia, sobre a economia, sobre os recursos e sobre a felicidade. Sobre a democracia. No mundo em crises energética, financeira, ambiental, climática, alimentar, é costume referir-se como a mais radical a crise de valores. Eu não penso assim. Dizer isto é querer tapar o sol com a peneira. Não é da ausência de valores que o mundo se queixa, mas da sua abundância. Há valores para toda a gente e para todos os gostos. Valores éticos, religiosos, políticos, desportivos, ambientais, naturais, etc, etc. O problema é a sua compatibilização em sociedades abertas e globalizadas, por forma que cada pessoa possa viver os seus em plenitude, com respeito pelos alheios, o que implica quase sempre cedências que concedemos relutantemente. Por isso torna tão urgente a tolerância, outro valor também, mas que torna possível a realização dos outros. Michael Walzer diz que a tolerância sustenta a própria vida, porque a perseguição muitas vezes visa a morte, mas também sustenta as vidas comuns, as diferentes comunidades em que vivemos. A tolerância torna a diferença possível, a diferença torna a tolerância necessária. A primeira instância em que se realiza o confronto de valores é na cidade. A missão da cidade é incentivar a participação consciente do homem no processo cósmico e no processo histórico. Graças à sua estrutura complexa e durável, a cidade aumenta enormemente a capacidade de interpretar esses processos e tomar neles uma parte ativa e formadora, de tal modo que cada fase do drama de desempenho vem a ter, no mais elevado grau possível, a iluminação da consciência, a marca da finalidade, o colorido do amor. Esse engrandecimento de todas as dimensões da vida, mediante a comunhão emocional, a comunicação racional e o domínio tecnológico, e acima de tudo, a representação dramática, tem sido na história a suprema função da cidade. Teve noutras partes do mundo equivalentes conceptuais, se não formais, na própria China. Contra a arrogância do orgulho que cria tecnicamente a capacidade de nos destruirmos, desencadeando processos que podem ser já irreversíveis, ignorando o seu alcance, há que contrapor a democracia da humildade. Apenas tem de ser colocado ao serviço da comunidade com isenção, sem vaidade, com coragem, mas sem humilhação. Citando John Keane, de quem retirei a ideia da democracia humilde, que me parece muito operativa, esta deve ser humilde e questionar-se. A televisão em cima da hora e a publicidade, realizando com anestesia a homogeneização cultural que o colonialismo procurou fazer sem cerimónias noutros tempos, que, como hoje, muitos se levantaram e continuam a levantar-se contra a globalização. John Oliverson, na sua história do colonialismo, afirmava já em 1834, e cito: chegou por fim o momento de pôr fim a este trabalho da destruição. E visto que uma longa e melancólica experiência provou que fracassamos invariavelmente ao tornar mais felizes, mais sábios, ou melhor, os povos bárbaros que visitamos ou conquistamos, podemos agora conscienciosamente deixá-los em paz e aplicar os nossos esforços de correção a nós próprios. Onde clientes de negócios de armas e administradores políticos de matérias-primas e de força de trabalho barata impuseram aos seus povos a pobreza e a fome através de dinheiro desonesto, do nepotismo e da corrupção. Reconhecendo em 2004 que as variáveis mais importantes a afetar o desenvolvimento não são de todo económicas, estando antes relacionadas com as instituições e a política, trazem o seu reforço a afirmação do Papa do neoliberalismo, Milton Friedman, quando este, reconhecendo ter-se enganado ao ter aconselhado os Estados cheios do socialismo para privatizar, afirma o Milton Friedman, a primazia do Estado de Direito é provavelmente mais importante do que a privatização. Tendo a política
economia concentrada, se a economia não funciona, a democracia, que é para nós o meio de resolver a política, acaba por desacreditar nos seus fundamentos. Usando esta ética utilitarista da responsabilidade, como outros lhe chamam, a democracia retira toda a sua razão de existir na liberdade de voto do cidadão, entendido como expressão última dos seus interesses políticos. No entanto, a sua energia parece esgotar-se na materialização pontual e rara desse princípio abstrato e não na resolução prática dos problemas levantados pela vida. A decisão dos interesses pessoais é codificada por grupos fechados nos programas dos partidos e interpretada e defendida pelos candidatos por eles propostos. Ou seja, a transferência do poder dos cidadãos que o voto traduz para a instância mediadora que é o partido faz deste intérprete dos interesses dos cidadãos, sendo no seu seio que se escolhe os poucos representantes que, em última instância, decidem por todos, em todas as situações. Não parecendo possível ser de outro modo, este sistema teve um efeito perverso, pois resultou que, em vez da sociedade se organizar pelos partidos, muitas vezes esta passa a organizar-se para os partidos, esgotando-se neles a capacidade de intervenção útil dos cidadãos. Outra perversidade do sistema resulta na transformação dos partidos de massa em partidos catch-all, ou pigliar tutti, que são definidos por outro como a redução drástica da bagagem ideológica, reforço posterior dos grupos dirigentes de cúpula e a avaliação das suas ações e ambições, não já do ponto de vista da identificação com os objetivos do partido, mas com a sua eficiência de todo o sistema social. Resolução do papel do militante individual do partido, diminuição da importância convida a uma certa classe social ou uma plateia religiosa ou profissional, passando a recortar eleitores entre a população em geral, abertura a diversos grupos de interesses. Os partidos, em vez de meios, tendem-se a tornar os fins próprios da política, transformados na quinta essência do poder em vez do seu instrumento, tendencialmente instâncias onde se pode vir a privilegiar o clientelismo à competência, o seguidismo à independência, a subserviência ao espírito crítico. Daí resulta a preocupante falta de prestígio, que não vou estender-me por aí fora, mas podem consultar a Transparência org, publicações, onde poderão ver realmente o que é que se passa, sobre o que é que o mundo pensa sobre estas coisas. Partindo do princípio que os recursos são esgotáveis e centrados no sacrosanto e questionável mercado, que afinal não se autorregula, quando a ganância pessoal, empresarial ou nacional esgota até o limite as reservas de bom senso e de fundos, desenvolvendo-se num período de vacas gordas e também loucas, a democracia representativa que vivemos foi tão ela engordante e hoje está diabética e à beira de um ataque de nervos. E é pena. Por demasiado tempo as soluções foram fáceis. Havia dinheiro, energia barata, o mundo inteiro para explorar, grandes camadas da população ausentes da prática democrática por via da imigração e imigração ou deficiente preparação cultural, canais de comunicação centrados nos jornais e sempre alguém que depois de elogiar nos tratava por nós. Mas o tempo mudou sem se terem mudado as vontades. E como se previu, a democracia de mercado, nome extraordinário para reduzir o que etimologicamente ao povo pertence, e que é como se chama agora a cristalização política de uma economia neoliberal ou neoclássica, seja com que nome seja, é sempre o velho capitalismo cavalgando uma globalização crítica, económica, tecnológica e cultural. Essa democracia torna verdadeiro o que já em 1819 era temido. Benjamin Constant dizia, nessa altura, o risco da moderna liberdade é que, absorvidos no gozo da nossa independência privada e na prossecução dos nossos interesses particulares, renunciamos com demasiada facilidade ao nosso direito de participação no poder político. E aos meus finais estão aí. Deve-se alarmante subversão dos cidadãos nos atos eleitorais. Passividade dos eleitores decentemente representados pelos eleitos. Comunicação social na sua maioria centrada no acessório, no anedótico ou no espetacular, tendo-se chegado muitas vezes ao grau zero na programação dos conteúdos. Falta de esperança, o que até não seria mau, pois a esperança à crítica pode ser um meio de adormecer a ação quando se espera demais e faz-se de menos. Revoltas um pouco por todo o lado, evidenciando sinais de desordenação e fácil manipulação. Temos Carcavelos, Paris, Grécia, Seattle e por aí fora. A democracia representativa tem de ser melhorada e aprofundada, e nisso estamos todos de acordo. E deve ser complementada com medidas que levem à participação dos cidadãos na definição do seu futuro e na gestão dos seus recursos e bens coletivos mais próximas, eficaz e solidária. Embora possa parecer simples exercício pedagógico, deve exigir-se de todos nós, e não apenas dos políticos partidários, a fiabilidade dos processos democráticos para que as formas de representatividade e os representantes representem realmente os cidadãos eleitores, traduzam as suas necessidades e aspirações e contribuam para a análise e estudo dos problemas com as respectivas soluções. Obviamente que esta alteração das mentalidades em ação tem de ser imaginativa, inteligente e determinada para que a participação na vida pública seja sedutora além de praticável. Para cidadãos que, como se demonstrou nos dois últimos referentes de Portugal, delegaram incertos a sua capacidade de intervir. Como sabem, como se lembra, os tais
participação foram respectivamente 31,9% e 40%. Como em toda a centralização tem também inconvenientes. Um deles é poder protelar a tomada de decisão, já que a procura de soluções obriga a ter mais interlocutores na discussão dos problemas e torna mais complexa a articulação dos agentes interessados na sua resolução. Mas o diálogo, se não for apenas utilizado como meio de expressão de legítimos, mas muitas vezes exaltados ecos, é a base essencial do reforço das instituições democráticas. Pode ao permitir, com regras de maneira significativa, a representação e a participação, os recursos poderão ser utilizados numa pequena parte para encorajar a criação de círculos virtuosos de participação democrática, em vez de criar um afastamento cada vez maior num modelo de democracia representativa que está realmente em decadência. Em 1986 não havia telemóveis. 21 anos depois havia 2,5 mil milhões de telemóveis. Isto significa quase, não é metade, mas é um terço, um quarto, um terço da população mundial. Veja-se o caso dos blocos. Em janeiro de 2006 eram 26 milhões. Em maio eram 37 milhões. Eu não sei quantos são agora. O investimento da União Europeia em investigação e desenvolvimento, no apoio às tecnologias e às pequenas e médias empresas do setor, era, entre 2000 e 2006, 40,5 mil milhões de euros. E pensava-se, quase mais ou menos a fraude daquele americano. E previa-se, agora não sei como é que será, que entre 2007 e 2013 se gastariam 307 mil milhões de euros. É uma brutalidade. Estes números espantosos apenas traduzem as imensas possibilidades que as novas tecnologias podem trazer ao debate político, à organização das diferentes estruturas políticas. Apenas resta ao político a sua utilização pessoal no cumprimento da missão pública, na alegria da sua capacidade, a sua honra, a forma exemplar como cumpre o seu dever e enobrece a sua atividade. Isso condicionará o seu futuro. Temos que ter honra a ela. Pode ser difícil, mas é perigoso, pelo menos, não o tentarmos. Tem tempo para falar? Quero ter tempo para falar. Então não falo mais. Havia muito para falar. Diferentes tipologias de felicidade. Todos nós sabemos o que é para cada um de nós a felicidade. Temos todos que refletir sobre a democracia. Temos todos que pensar que a democracia não é dos outros. Somos nós que participamos, no partido ou fora dele, mas na vida de todos os dias. E se não for com grandes palavras, grandiloquentes, pelo menos até onde o nosso braço chegar, que intervenhamos. Muito obrigado e peço desculpas por ter ocupado tanto tempo. E fazerem este convite e dizer que já penso que é um ato de cidadania quando todos nos deslocamos para ter um debate sobre questões tão importantes para a nossa vida e para a nossa forma de estar numa noite como esta. Quando me falaram no tema cidadania e política, eu pensei mais trocar algumas impressões com vocês sobre a questão como é que a política pode contribuir ou deve contribuir para o exercício da direita da cidadania. E se nós formos ver a definição de cidadania, ela diz que é a condição que caracteriza o cidadão no pleno gozo dos seus direitos cívicos e políticos e dos seus deveres perante o Estado ou a nação. E depois, seguindo aquilo que o Paulinho disse há bocado, vamos ao cidadão. E o cidadão na antiguidade clássica era aquele que pertencia a uma cidade e gozava dos direitos de cidadania. Ou seja, a antiguidade clássica já nos fazia esta relação cidadão, cidadania e república na cultura grega. O cidadão tem, enquanto nós tivermos em Portugal 2 milhões de pobres, quase 1 milhão de reformados vivendo na solidão, sem condições e sem apoio, mais de 500 mil desempregados, com sem-abrigo a crescer sistematicamente. Não há nenhum político que possa dormir sossegado se assumir como serviço público o facto de lá estar. Se o exercício da atividade política em Portugal fosse consciente, não teríamos esta situação. E é por isso que eu digo que é chocante verificar que nos últimos aproximadamente 15 anos entraram em Portugal
empréstimos externos, fundos comunitários, investimentos, há quem estime mais de 250 mil milhões de euros e, no entanto, se fizer uma análise comparativa, continuamos a ter os 2 milhões de pobres, os sem-abrigo aumentaram, o desemprego aumenta todos os dias e vai aumentar, o déficit externo não são os 90% que nos aprovou, são superiores já a 100% do PIB, a dívida pública já aumentou, ou seja, o déficit vai aumentar, ou seja, que cidadania é esta que nos coloca perante uma situação, a nós que vivemos esta situação, numa situação de incerteza, de medo, e ao mesmo tempo nos coloca uma angústia a nós, cidadãos, sobre qual será o futuro dos nossos filhos e dos nossos netos. Eu penso que hoje um dos direitos mais importantes da cidadania em Portugal é o direito à rebeldia, à irreverência, porque ninguém pode ficar calado perante isto. E não me venham com histórias que isto é uma questão que passa-se em todo o mundo. Passa-se em todo o mundo, mas se nós verificarmos em muitos dos países, os níveis de desemprego não são tão grandes como estão a acontecer cá. Todos os dias fecham fábricas e vão fechar mais. E o que é mais caricato é que estamos todos nós, mas todos nós nos desculparmos, empresários, trabalhadores, associações, governo, partidos políticos, todos se desculpam na crise internacional. Todos se desculpam que não é possível fazer previsões do que vai ser amanhã. Uma ova é que não é. Porque as alterações que ocorrem naquilo que são as previsões, na maior parte dos países, são pequenas franjas que resultam do aparecimento de grandes bancos. Nós não temos grandes bancos, não temos grandes empresas. Em Portugal, a única coisa que é difícil de prever é o volume de exportações. O resto é nosso. O maior património, mais perene património que nos ficou do antes de 25 de abril foi o Estado ser tentacular. Os outros adoram que assim seja. Para o Estado e para os partidos políticos, eu sou um pagador de impostos. Apenas. A minha cidadania exerce quando eu pago os impostos. Porque o exercício da cidadania é ter uma boa educação, ter uma boa saúde, ter bons serviços públicos, ter uma justiça que funcione. Não funciona. Eu só para dar um exemplo, é o caso mais gritante de bloqueio à economia portuguesa e ao direito da cidadania é o não funcionamento da justiça. Ao fim de 6 anos, o Ministério Público resolve perguntar quem foram as empresas que pagaram o chefe para eu identificar. 6 anos depois, a impunidade reina em Portugal, o crime é possível, o medo instala-se, a insegurança é permanente. Que raio de cidadania é esta? Nós não temos a provar muito, fazer discursos bonitos, mas quando descemos ao terreno e contactamos as pessoas, é no dia prático, no dia a dia, que nós verificamos que nada disto funciona. É nisto que verificamos que cada vez estamos pior. E é importante que nós comecemos a assumir uma atitude no exercício da cidadania que é recusar o patrões do Estado. Tenho medo que agora a situação se agrave mais. Porque se instalou o medo nas pessoas, naturalmente, com legitimidade, ninguém sabe quando é que vai ser despedido, a não ser os funcionários públicos, que esses têm o seu lugar garantido. Ninguém sabe qual vai ser o seu poder de compra, contrariamente àquilo que se diz, que eu acho uma coisa aberrante, chocante, é uma bufetada na cara àqueles que não têm de comer, é dizer que o poder de compra vai aumentar este ano. Vai aumentar para quem tem emprego. Para quem não tem emprego? Aumenta. E quantos são os que vão perder o emprego? E eu se vos falo assim, eu conheço casos gritantes de pessoas. Hoje, o que mais me assusta no exercício da cidadania é verificar que há uma pobreza encapotada de pessoas da classe média que viviam bem e hoje, porque vivem mal, até têm medo de demonstrar que precisam. Isto é dramático. Porque não é dramático porque são 10% da população.
Não, é dramático, porque é um exemplo. Para quê? Para que os mais velhos tenham medo do fim de velhice e para que os mais novos saiam deste país. Há dias eu falava com um diretor de uma universidade que me dizia a mim que todos os excelentes alunos que têm saem todos para o estrangeiro. Porque Portugal é altamente competitivo em mão de obra qualificada. Não é em mão de obra indiferenciada, mas em mão de obra qualificada é altamente competitivo. E são recursos que nós estamos a perder. O Paulino falou muito dos recursos, da escassez. Eu continuo a dizer que aquilo que é mais dramático neste momento, para alguns países, é o recurso humano. São as elites, a capacidade intelectual, o conhecimento, a ciência. E nós temos o dever de não deixar de fugir esses recursos para fazer. Mas com a crise, conforme eu dizia, corremos o risco do Estado ser mais espetacular. Eu tenho para mim, às vezes, estou comigo a pensar em ver assim, se fizesse caricaturas, eu faria uma caricatura, os ministérios e à porta, filas, em que um pede o emprego, o outro pede onde é que há de comprar casa, o outro pede para não pagar o empréstimo. É o que se vai passar. Hoje, toda a gente se volta para o Estado. Então, aliás, o Governo dá um exemplo típico. Vai dizer aos funcionários públicos, e só esses, são, não sei porquê, que têm 500 contos, eu gosto de falar à moeda antiga, para comprar umas bugigangas ou logo que entender. Quer dizer, estamos a criar uma cultura de Estado, uma cultura de que o ministro é um santo. Isto é o pior que pode haver. Associado isto com uma outra atitude que está a passar na sociedade portuguesa, que é a indiferença. É a dramática indiferença política que nós assistimos. As pessoas já não querem saber. Um dia Rousseau dizia, e com razão, quando não está o cidadão perante os males do país, diz, não me importa, o Estado está doente. O Estado está doente. Está doente porque as pessoas aceitam tudo, na perspectiva daquilo que já interiorizaram, que é o interesse próprio. Hoje não há interesse coletivo. Hoje não há interesse nacional. Hoje há o interesse próprio. Por muitos discursos bonitos. O pior sinal de nós próprios não exercermos o nosso direito de cidadania. Então nós votamos às cegas. Então não somos capazes. E então agora os partidos têm uma técnica muito espetacular. Vamos ter um ano alegre. Não há crise, vai ser divertido, porque as campanhas também são divertidas. E a política tem que ter a sua diversão até para ser feliz. A felicidade também advém com o ilusionismo que os outros me introduzem na cabeça. Eu posso ser feliz poucas horas, mas também sou feliz. Pronto, sou feliz 2 horas, um dia. E o que é curioso é que a técnica do marketing político centra-nos na discussão entre o partido A e o partido B, como se fazia e se faz no futebol. Nunca se discute se jogou bem ou mal. As coisas são encaminhadas ou para o árbitro, ou são encaminhadas para o que disse o presidente, ou para o que disse o treinador, mas nunca se analisa se jogaram bem, se jogaram mal, se começou a ganhar ou não começou a ganhar. Os partidos políticos estão exatamente a utilizar o marketing e a técnica do clube de futebol. E nós, eu a mim considero, por vezes saloio, deixa-me levar. Não é possível que nesta questão da perspectiva do poder, do exercício da cidadania, é um direito que me assiste de eu reagir e participar. Porque isto tudo acontece. Porque os partidos são umas tipo de igrejas fechadas, onde na sacristia passam sempre meia dúzia, falam do palenque e nós todos vamos atrás. E depois escolhem entre eles e autoelogiam-se, autoelegem-se e nós aplaudimos. Todos nós sentimos isto. Mas não somos capazes de dizer assim. Isso acontece porquê? Porque as pessoas não participam. Porque se as pessoas fossem para os partidos e fossem lá para dentro, aquilo que dizem cá fora diriam lá dentro. E se
se participassem e se quisessem e também ser eleitos, e havia uma lista e eles faziam outra, a quantidade tem sempre a vantagem em termos probabilísticos de tirar a qualidade de lá dentro. Ora, se são poucos, se a qualidade não é muita, a probabilidade dela ser fraca é baixa, é muito alta. Portanto, numa perspectiva do poder, eu acho que é um dever de cada cidadão obrigar a que os partidos políticos se reestruturem de fora para dentro. Nenhum partido político vai sofrer alterações por dentro. Quem está no poder instala-se. Faz tudo para lá estar. E vão ver, eu já assisto a algumas coisas caricatas. Há partidos que neste momento a discussão não é se tem 20 ou 30 ou 40. Isso não interessa. Mais 5, menos 5. O que interessa é se eu sou eleito. Se eu estou no lugar. Isso é que é importante. Portanto, e afere-se o interesse do país, o interesse do partido, pelo lugar que eu ocupo. Ora, é isto que tem baixado a qualidade dos políticos? Como diz o povo, água mole em pedra dura, tanto dá até que fura. Aquilo há de furar um dia. É preciso que as pessoas assumam e façam isso. Eu reconheço que isso era uma atitude de reverência do exercício da cidadania para defender os direitos que lhes existiam. E pelo que eles entendiam que era, e chegou-se, em alguns casos, ao ponto em ponto, que fiquei contente por ver a forma como o Obama fez a campanha dele, a forma como se elegeu e, sobretudo, o discurso de posse dele. Que é um discurso notável. Notável. Contrariamente ao que dizem os nossos comentadores políticos, porque nós estamos num país que temos assim uns comentadores que escrevem, comentam, pagos, porque nenhum deles faz essa borla. São bem pagos, que emitem opiniões, que depois são para eles e para os jornalistas. Até uma mentira é verdade. E eu acho que devia haver, por parte do cidadão, a exigência da verdade. Segundo, a política de proximidade. Não há política de proximidade em Portugal. Se vocês reparem que cada vez mais se centra em Lisboa, cada vez mais o ministro é mais importante e um secretário. O membro do governo hoje é uma figura importantíssima. Tem poder todo na mão, faz o que entende. Esta política de proximidade, do meu ponto de vista, faz-se em duas frentes. Primeiro, é preciso alterar o sistema eleitoral. Um sistema eleitoral que tenha ciclos uninominais e ciclos nacionais. É uma vergonha quando nos comparamos com, por exemplo, a Inglaterra. A Inglaterra, o cidadão, o eleitor, sabe quem é o seu deputado. Se eu perguntar nesta sala quem são os deputados do Distrito do Porto, provavelmente dizem 2 ou 3. Não sabem quem são os outros. Não faz sentido. O terceiro aspecto, a humildade. E aqui, sobre a humildade, eu queria-vos dizer que participei, fui membro do governo, de um governo minoritário e de 2 governos maioritários. E hoje, confesso-vos muito sinceramente, sou contra maiorias absolutas. Senti-o na parte final da segunda maioria absoluta do PSD e sinto hoje mais do que nunca o que é uma maioria absoluta. É autoritarismo, arrogância, falta de reflexão e de pensamento, falta de diálogo, porque fazem o que querem e que lhes apetece. Eu achei, por uma questão de ética e de princípio, chocante que quando se discute o orçamento de Estado, que há partidos da oposição que apresentam sobre a mesa pequenas propostas e que nenhuma seja aceita. Isto é uma atitude de arrogância que é inaceitável em democracia. Nós não vivemos no Partido Único. Nós não vivemos num regime de Partido Único. E, portanto, eu defendo que o melhor para um país é não ter maiorias absolutas. Não me venha lá com a história que senão não se faz reformas. Que raio de reformas é que se fizeram? Quer antes, quer depois. Eu confesso, nós fizemos pouca reforma. A grande reforma que fizemos no meu tempo foi, de facto, a reforma financeira. As privatizações. Na área da comunicação social fizeram-se reformas, privatizou-se. Mas não houve uma reforma na segurança social na altura, não houve setores, não houve grandes reformas.
E agora que reformas se fizeram? Anunciam-se, mas não se fazem, porque há medo. Se não for com maiorias absolutas, os partidos são obrigados a dialogar. Um partido minoritário, eu estive no governo minoritário. Devo dizer que foi o governo que eu mais gostei de trabalhar. Porque se trabalhava todos os dias, porque a gente sabia que no dia seguinte podia cair. E portanto trabalhava-se, produzia-se. E havia um interesse em dialogar. Hoje dialogamos com aquele, amanhã dialogamos com outro, mas dialogava-se. Isto é um exercício da democracia. Se a democracia é só de um lado, não há democracia. Então, venha a Salazar, é preferível. Não, assim não. Quarto ponto, competência. Eu acho que aqui é que nós estamos mal. Porque esta forma de funcionamento dos partidos leva a que se crie uma linha de ascensão hierárquica que depois há de chegar ao topo e ter acesso ao poder. E, como ela em si já está manchada em termos de referência social, acaba por afastar muita gente que diz que não quer entrar, mal, deviam entrar, mas não podem queixar-se dos políticos por causa disso. E, por outro lado, também não cria concorrência política a que se possa os mais competentes competir com os outros. E não há dúvida nenhuma que a competência é fundamental para se vencer, para que a política ajude a reforçar os nossos direitos de cidadania. A segunda questão que eu deixava é como podem os cidadãos reforçar o exercício da cidadania. Agora, do nosso lado, o que é que nós podemos fazer? Eu sugiro ações culturais. Participar nos jornais, escrevendo. Participar em debates, em colóquios, dizendo o que é que pensamos. É preciso agitar. Eu acho que a sociedade portuguesa precisa de agitação. Está tudo muito morto. O segundo é o direito à revolta. É um direito de cidadania. Eu dizer que estou revoltado. É um direito de cidadania. E ninguém me pode condenar por isso. Senão não vive a democracia. Senão eu não sou o tal cidadão que pertence à cidade. O terceiro é o civismo. Tudo isto nós temos de fazer com o civismo. E é um dos aspectos que eu mais condeno não haver uma educação para o civismo no nosso sistema educativo. Deve haver educação para o civismo. É triste uma pessoa ir numa estrada e ver um tipo lá para a janela e deita uma banana. Isso é uma banana. E de repente sai uma chupeta de uma criança. Quer dizer, não, isto não é um Estado civilizado. Nós temos que, na família, nos clubes, nas associações, ter sempre regras de civismo e transmiti-las pedagogicamente a quem nos segue para que sejamos um dos países onde haja civilidade. O último é o respeito. Hoje, eu acho que a sociedade portuguesa não há respeito por ninguém. Não se respeita os tipos da justiça, porque funcionam mal, não se respeita aos políticos, porque mentem, não se respeita os pais, porque não dão a mesada que eles querem, não se respeita ao professor, porque a liberdade deve ser outra. Não há, é uma sociedade onde não há respeito. E eu acho que é fundamental voltarmos às raízes e aos valores da família, da escola, para que haja respeito pelas instituições. Uma das coisas mais graves que se pode notar muitas vezes é quando alguém publicamente insulta um membro do governo ou do parlamento, ele não está a atingir a pessoa em si, ele está a atingir a instituição. E está a contribuir para que a instituição política se vá degradando permanentemente. E isto foi feito por políticos. Eu recordo-me que em 95 começou com uma atitude paranoia do Manuel Monteiro, a que o PSD respondeu e a partir daí foi sempre a cadeia. Foram as leis de incompatibilidades, tudo parece que o político fazia estava mal feito. Perdeu-se o respeito. Eu acho que é preciso introduzir respeito na sociedade portuguesa. Temos que nos respeitar uns aos outros. Senão, não há exercício de cidadania se não houver respeito. Desculpem lá, já me alarguei, ficava por aqui.